Eles se encontraram em um intervalo de tempo que não existia nos protocolos reais. Ela era a simplicidade que ele jamais conheceu. Ele, o destino que ela nunca ousou sonhar. O amor foi imediato, avassalador e plantado em solo proibido. O herdeiro do trono de Valéria não pode amar uma estudante de origem humilde. A paixão deles não é apenas um escândalo, é uma afronta às leis centenárias, uma ameaça direta à estabilidade dinástica. Por trás dos sorrisos roubados e encontros às escondidas, conspirações se formam nos corredores do palácio. O reino exige que o príncipe escolha, o dever que o veste desde o berço ou a única mulher que o fez sentir-se livre. Um sacrifício iminente paira sobre a coroa. Júlia Mendes, de 22 anos, tentava ignorar o frio que subia de seus tornozelos, concentrando-se na respiração lenta e na promessa de que ele viria. Ela estava sob o dossel úmido de glicínias no Jardim da Esperança, um lugar que, ironicamente, era o único refúgio seguro dentro dos muros do Palácio Imperial de Bragança, a sede do poder do Reino de Valéria. Era a noite mais escura que passará desde que o ultimato real fora entregue. O telefone descartável, seu único elo com o mundo dele, havia vibrado apenas uma vez com uma mensagem codificada: "Espero na ruína". Príncipe Felipe Augusto de Valéria, de 25 anos, exalava a tensão dos corredores da corte. Ele chegou quase 15 minutos depois, a capa escura cobrindo o uniforme formal, mas incapaz de esconder a exaustão em seus olhos azuis penetrantes. O peso do cetro era mais pesado do que qualquer coroa. "Júlia", ele sussurrou, a voz rouca. Ela se virou, a determinação em seu porte elegante e despretensioso lutando contra o pavor que sentia. Ela viu mais do que um príncipe, viu o homem que buscava em seus braços a fuga das obrigações dinásticas. "Eles sabem, não é, Felipe? Não sobre onde nos encontramos, mas sobre mim. Sobre quem eu sou", ela afirmou, dispensando as formalidades. Felipe concordou com a cabeça, avançando para segurar suas mãos frias. O muro de sigilo desmoronou. Otávio Ramos Viana, de 58 anos, meu conselheiro-chefe, descobriu a maquete da cidade, aquela que você usou como pretexto para estar perto do meu círculo. Ele não vê arte, vê subversão. Ele vê você como uma ameaça existencial. O nome de Otávio, sempre sussurrado com reverência ou medo, soava agora como um prenúncio de tempestade. O conselheiro, leal à coroa e frio como o mármore do palácio, havia deixado claro que o prazo de 2025 não seria adiado. Ele foi implacável. "Disse que o trono não pode esperar por um devaneio romântico, Júlia. Ele exige que eu anuncie meu noivado antes do baile da aliança", Felipe continuou, a frustração evidente. Longe dali, nos luxuosos salões, a ameaça era real e calculista. Patrícia de Almeida Albuquerque, de 24 anos, já estava sendo moldada para o papel loira platinada e astuta. Ela era a personificação da linhagem nobre que Valéria exigia. Patrícia não amava Felipe, mas era intensamente consciente de seu papel dinástico e da necessidade de garantir as alianças necessárias para a estabilidade do reino. Seu destino estava entrelaçado com o anel dinástico de Safira, a joia que simbolizava a aliança política. Naquela mesma noite, Otávio instruía Patrícia sobre o protocolo do baile. "A garota humilde não é apenas um escândalo, Alteza. É uma fratura na dinastia. Você, e somente você, pode selar essa rachadura." Patrícia apenas sorriu, um sorriso fino e ambicioso, sabendo que a única rival estava prestes a ser esmagada pela força da tradição. No Jardim da Esperança, a realidade atingiu Júlia como um golpe físico. Ela não estava lutando contra uma ex-namorada ciumenta, estava lutando contra séculos de história e uma nação soberana. "Você não pode abdicar", Júlia disse, as lágrimas escorrendo, mas a voz firme. "Não por mim. Isso causaria o caos na nação. Valéria entraria em crise constitucional. Eu seria a razão." Felipe apertou as mãos dela, desesperado. "Eles me forçaram a assistir ao meu futuro ser costurado. Minha mãe me mostrou o anel hoje. O anel dinástico de Safira. Ele está pronto para Patrícia." O clima se intensificou, atingindo o clímax emocional. Felipe tirou do bolso interno do casaco uma pequena caixa de veludo sem abri-la. O objeto não era para Júlia, e era exatamente por isso que a dor era insuportável. "Eu não posso te dar isso. Nem posso te pedir para carregar o fardo da minha renúncia. O documento legal, a carta de renúncia, está assinado, esperando. Mas se eu a usar, nós teremos amor, sim, mas viveremos na sombra da destruição que causamos. Eu não posso permitir que você seja caçada por meus conselheiros pelo resto de sua vida. Eu não posso permitir que Otávio te veja como um alvo." O amor que floresceu entre eles era, de fato, uma semente plantada em solo proibido. Ele a havia feito sonhar, mas aquele sonho exigia a destruição de tudo o que eles conheciam.
Júlia compreendeu a escolha dolorosa. Se Felipe ficasse com ela, ele perderia seu destino. Se ele a deixasse, ela perderia a única chance de felicidade genuína. A única maneira de protegê-la era afastá-la do perigo iminente do palácio. Vá, ela sussurrou, dando um passo para trás, sentindo o ar rarefeito. Garanta a ordem que eu nunca realmente pertenci. Não perca seu reino. Felipe não conseguiu responder. Ele abriu a caixa de veludo apenas o suficiente para que a luz fraca da lua refletisse no brilho frio do anel dinástico de Safira. Não era um símbolo de amor, mas a algema de seu dever. Ele fechou a caixa abruptamente, voltando o olhar para Júlia. Nós vamos nos separar por agora, Felipe declarou, a dor rasgando sua alma. É a única maneira de te manter segura no bairro de Santa Rita. Eu cumprirei o protocolo até o baile, darei a eles a ilusão de que venceram. Mas eu não anunciarei o noivado. Não ainda. Nós chegaremos a 2026, o ano da decisão final, e então eu escolherei entre a coroa e você. Mas se for preciso sacrificar meu trono, que seja. Você não será o sacrifício, Júlia. Eu serei. Com essas palavras, ele a soltou, deixando-a de pé no frio, sabendo que o preço de seu amor seria o caos iminente. Ele se virou e desapareceu na escuridão do palácio, deixando Júlia com a certeza amarga de que, mesmo separados, eles haviam iniciado uma guerra contra o destino. A única coisa certa era que, quando o ano de 2026 chegasse, o reino de Valéria estremeceria sob o peso da escolha do príncipe, e Júlia estaria esperando, disposta a ser a ruína ou a redenção dele. Júlia estava de volta ao bairro de Santa Rita, mas o barulho familiar das ruas movimentadas soava distante. A vida comum contrastava cruelmente com a magnitude do sacrifício que ela havia aceito sob a glicínia úmida. Ela havia se afastado, garantindo que o Palácio Imperial de Bragança tivesse a ilusão de que a ameaça havia sido neutralizada. Mas Júlia não estava inteira, ela era apenas um corpo esperando, com a certeza amarga de que o amor que sentia era o estupim de uma guerra. Ela se sentava em seu minúsculo ateliê, os olhos fixos na maquete da cidade. Antes, a maquete representava seus sonhos de reformar Valéria, de construir algo funcional e justo. Agora, era apenas o objeto que Otávio usará para desvendá-la e classificá-la como inimiga. O telefone descartável jazia silencioso em uma gaveta, o último contato de Felipe. A ausência de sinal era a prova de que ele estava cumprindo o acordo, isolamento total para garantir a segurança dela. Enquanto Júlia tentava retomar sua rotina no palácio, a encenação estava em pleno andamento. Felipe estava confinado em uma gaiola de protocolos. Otávio Ramos Viana era sua sombra, um conselheiro calculista que via na jovem Patrícia a única salvação para a linhagem real patrícia. Loira platinada e traiçoeiramente elegante, navegava pelos salões neoclássicos com a confiança de quem já tinha a coroa em suas mãos. Ela não precisava de afeto, ela precisava de alianças e poder. A proximidade forçada com Felipe era um jogo político que ela estava determinada a vencer. O povo precisa de certeza, Alteza, Otávio insistia durante um chá da tarde rigidamente formal. A presença de Patrícia ao seu lado neste baile da aliança é mais do que uma tradição, é um comunicado. É a garantia de que Valéria permanecerá estável. Felipe, alto e atlético, apenas sustentava a postura formal que a coroa exigia, mas seus olhos azuis refletiam um furor contido. Ele odiava a frieza das conversas, a maneira como Otávio falava de Júlia como se fosse uma doença a ser erradicada. O anúncio oficial virá a seu tempo, Otávio. Felipe respondia, usando a voz de príncipe, gélida e inabalável, a voz que Júlia detestaria. Otávio arqueou as sobrancelhas estreitas. O seu tempo é o baile, Alteza. O anel dinástico de Safira já está polido e esperando. A data de 2025 está se esgotando. Felipe sabia que a vigilância era incessante. Ele se movia como um ator, sorrindo nos eventos, ensaiando a submissão. Ele sabia que cada passo seu era monitorado, não apenas por Otávio, mas por toda uma estrutura de segurança leal à coroa. A única pessoa que ele confiava era Júlia, e ele havia se afastado dela para mantê-la viva. O baile da aliança chegou como um tsunami. O Palácio de Bragança estava em seu esplendor máximo, um espetáculo de ostentação. Júlia estava a quilômetros de distância, no bairro de Santa Rita, seguindo as notícias veladas pela rádio. Ela sabia que esta noite era a encruzilhada. Se Felipe cedesse, o romance estaria morto. Se ele resistisse, o caos se instalaria. Na grande galeria do palácio, Patrícia flutuava no braço de Felipe, radiante e satisfeita. Ela sentia o poder emanando da joia que esperava por ela. A música clássica e o brilho dos lustres mal disfarçavam a tensão política que pairava no ar. Felipe olhava para a multidão de nobres, diplomatas e conselheiros. Ele via a ganância, o cálculo frio.
Ele segurava Patrícia, mas pensava na garota idealista, genuína, que o esperava no bairro humilde da capital. Ele pensava no quanto ele precisava da liberdade que Júlia representava. O ápice da noite era o discurso real, o momento de selar a próxima aliança dinástica. Otávio observava com um sorriso de vitória sutilmente desenhado no canto da boca. Em suas mãos, ele segurava o microfone que seria entregue a Felipe para anunciar o noivado. Felipe subiu ao palanque, a postura mais tensa do que nunca. Patrícia permaneceu ao seu lado, expectante, pronta para receber o anel dinástico de safira em frente a toda a nação. O silêncio caiu sobre o salão. Felipe olhou para a plateia e pela primeira vez em meses ele não viu o protocolo, viu a si mesmo. Ele viu o homem que não suportava a ideia de viver sem o afeto sincero que só Júlia poderia lhe dar. A promessa feita a ela no Jardim da Esperança ecoou em sua mente. Você não será o sacrifício, Júlia. Eu serei. Ele desviou o olhar de Patrícia, que parecia confusa. Seus olhos encontraram os de Otávio, que estava a poucos metros de distância, a personificação da tirania da tradição. Meus senhores e senhoras do reino de Valéria, começou Felipe, a voz alta e firme, mas carregada de uma tristeza épica. Esta noite não faremos o anúncio que muitos esperam. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Otávio empalideceu, sua expressão de triunfo se esfacelando em fúria. Patrícia deu um passo para trás, a ambição traída em seu rosto. O trono de Valéria não pode ser ocupado por um homem que não é livre, continuou Felipe. Ele estendeu a mão para o bolso interno de seu uniforme e, com um movimento lento e deliberado, puxou um documento dobrado. A carta de renúncia. O papel branco, legal e frio parecia gritar na opulência do salão. Para garantir a ordem, ele disse, olhando diretamente para Otávio, e a estabilidade do reino. Eu renuncio formalmente ao meu direito de sucessão. O documento, assinado e datado para surtir efeito imediato após o anúncio, era a semente do caos que todos temiam. Era o fim de sua linhagem, o tremor na fundação de Valéria. Otávio tentou avançar, gritando: Alteza, você está cometendo um erro existencial. Mas era tarde demais. Felipe, pela primeira vez em sua vida, sentia-se um homem livre, ainda que o preço fosse a destruição de seu mundo. A notícia viajou pela cidade mais rápido do que qualquer mensageiro real. Em Santa Rita, Júlia ouviu o plantão urgente no rádio. O locutor, atônito, anunciava a crise constitucional, o ato impensado do príncipe herdeiro. Júlia fechou os olhos, as lágrimas escorrendo agora por gratidão e desespero. Ele havia escolhido o amor proibido, e ao fazer isso, havia garantido que a ordem em que ela nunca pertenceu fosse quebrada por ela. A história deles não seria um conto de fadas sobre um príncipe resgatando uma plebeia. Seria a história de dois amantes que escolheram a felicidade genuína à custa da destruição de um reino antigo. O palácio tremeria, a corte conspiraria, Otávio tentaria reverter a decisão com fúria implacável, mas a escolha estava feita. Felipe havia sacrificado seu trono. Agora ele era apenas um homem, finalmente apto a buscar Júlia, mesmo que eles tivessem que viver na sombra do caos que seu amor havia desencadeado. O amor deles era impossível, mas era real, e Valéria jamais seria a mesma. No Palácio Imperial de Bragança, o silêncio que se seguiu à declaração de Felipe foi mais ensurdecedor do que qualquer explosão. Durou apenas um instante até que Otávio, recuperado do choque inicial, irrompeu em uma fúria controlada, mas visível, descendo do palanque com a velocidade de uma víbora. Isto é teatro, Alteza. A carta de renúncia não tem validade sem a aprovação do Conselho. Não é assim que funciona a lei de Valéria. Otávio tentou agarrar o documento, mas Felipe o segurou firmemente. A lei exige que o sucessor esteja apto e disposto a casar-se para garantir a continuidade. Eu não estou disposto, Felipe declarou, a voz tensa, mas inabalável. Estou apto a ser um homem, e não um símbolo. A carta está assinada e protocolada. O caos que se segue não é obra minha, mas sim o preço que esta coroa cobra pela sua rigidez. Patrícia, loira platinada, aproximou-se, seus olhos azuis fascando não de dor, mas de cálculo traído. Ela havia investido meses de sua vida nesse jogo. Você está destruindo mais do que sua própria vida, Felipe. Está entregando Valéria ao escárnio internacional. Ela sibilou, a elegância ainda intacta, mas o veneno evidente. Ela olhou para Otávio. Precisamos contê-lo. Ele está emocionalmente instável. A galeria, antes repleta de nobres e diplomatas, transformou-se em um pandemônio de sussurros e movimentos apressados. Otávio deu ordens à segurança real, que, dividida pela lealdade ao futuro rei e à coroa em si, hesitou por um momento crucial. Felipe usou esse momento. Ele não precisava lutar, ele precisava desaparecer.
O futuro que ele havia planejado com Júlia dependia de sua capacidade de sair da gaiola real ileso. Ele correu pelos corredores laterais, longe da pompa neoclássica e barroca, em direção às áreas menos vigiadas do palácio. O telefone descartável que ele havia guardado meses a fio, esperando o momento certo para uma única e final comunicação, estava escondido sob o forro falso de uma gaveta em seu escritório privado. A respiração ofegante, ele o retirou. A linha era segura, mas o tempo era inimigo. A segurança real logo estaria em patrulha total, seguindo ordens diretas de Otávio, que sem Felipe, se tornava o regente de facto. Felipe descou o número que havia memorizado. Tocou apenas uma vez. No bairro de Santa Rita, Júlia estava paralisada. O rádio ainda crepitava com os detalhes da crise constitucional. O príncipe havia renunciado. Por ela, a magnitude do sacrifício a atingiu com força física. Ela pegou o telefone descartável, a mão tremendo ao levá-lo ao ouvido. Júlia? A voz de Felipe estava rouca, mas carregada de uma urgência desesperada. Eu ouvi. O que você fez? Eu escolhi. Agora me escute. O caos está instalado. Otávio está mobilizando a segurança. Não há tempo. Você deve ir imediatamente para o Jardim da Esperança. Encontro noturno. O portão lateral. Estarei lá em 1 hora. Se eu não estiver, saia do país e não olhe para trás. Entendeu? Júlia engoliu o nó na garganta. Eu entendi. Estarei lá. A maquete da cidade, seu projeto de vida e o pretexto de seu romance jazia na mesa. Ela a observou por um momento. Não havia mais lugar para o idealismo arquitetônico em Valéria. Seu mundo, assim como o de Felipe, estava sendo destruído para que o amor proibido pudesse sobreviver. Ela pegou uma mochila pequena, colocando apenas documentos, algum dinheiro, e a esperança desesperada de que aquela seria a última vez que veria Santa Rita. Felipe, vestido com roupas civis escuras, conseguiu escapar do Palácio de Bragança usando uma rota de serviço que ele havia estudado por anos, uma relíquia de túneis subterrâneos usados na época das guerras civis. Ele estava sem guarda-costas, sem pompa, sem título, apenas um homem correndo na escuridão fria de Valéria. Ele chegou ao Jardim da Esperança, o antigo jardim botânico abandonado dentro dos muros externos do palácio, o local melancólico que servirá de refúgio para seus encontros noturnos. O silêncio ali era denso, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas. Minutos depois, ele a viu. Júlia? Ela deslizou pelo portão lateral enferrujado, o rosto pálido, mas os olhos avelã ardendo com a mesma determinação idealista que o havia cativado desde o primeiro dia. Eles correram um para o outro. Não houve palavras, nem perguntas sobre o trono ou a crise. Havia apenas a necessidade física de se encontrarem, de confirmarem que o sacrifício havia sido real. Felipe assegurou firmemente, sentindo o cheiro familiar de tinta e terra. Ele era um fugitivo, um pária, um ex-príncipe que havia arremessado seu futuro contra o sistema que deveria defendê-lo. Ele havia trocado a segurança de Valéria pela incerteza da felicidade com ela. Você veio, ele murmurou contra o cabelo dela, sentindo um alívio tão profundo que beirava a dor. Eu sempre viria, Júlia respondeu, afastando-se o suficiente para olhar em seus olhos azuis penetrantes. Mas o que faremos agora? O reino inteiro está procurando por você. Sim, o reino que eu não quis mais. Ele sorriu, um sorriso caloroso e raro, agora liberto das obrigações dinásticas. Ele não era mais o herdeiro, ele era apenas Felipe. O anel dinástico de Safira será usado por outro, e Otávio fará de tudo para apagar o meu nome da história. Mas não importa. Nossa única chance de felicidade genuína era através desta destruição. Naquele momento eles entenderam a verdade brutal de seu amor impossível. Eles não tinham um castelo, tinham o caos. Não tinham coroas, tinham a perseguição. Mas tinham um ao outro. Felipe pegou a mochila de Júlia e a guiou para a escuridão do Jardim da Esperança, em direção a um pequeno carro alugado que ele havia deixado estacionado a quilômetros de distância. Eles se moveram como sombras, os passos rápidos mas unidos. A ordem de Valéria havia sido quebrada. O trono tremia. Otávio Ramos Viana passaria os próximos anos conspirando para reverter a carta de renúncia, para restaurar a estabilidade dinástica e punir o traidor e a plebeia que o havia seduzido. Patrícia buscaria um novo noivo real, mais dócil e menos apaixonado. O caos estava na capital, mas longe deles, sob o céu estrelado e sombrio, dois amantes encontraram a única paz possível. Eles haviam destruído Valéria para se salvarem. Eles tinham perdido tudo, exceto o amor. E para eles, isso era a única vitória que importava. Seu destino não seria mais regido por protocolos, mas pela coragem de sua fuga. Se a dica valeu, mete o like e se inscreve para mais.